pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um colorido deste livro aqui, que é o Selva Mágica, da Johanna Basford. Eu escolhi um desenho que eu acho que ninguém deve ter colorido ainda, ou pouquíssimas pessoas, pelo fato de ele ter muitos detalhes e desenhos pequenos, que é este aqui. Ele é muito detalhado. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm preguiça de colorir este desenho. Inclusive, eu estava um pouquinho também. Então, eu fiquei pensando no que a gente poderia fazer aqui nesta página. E eu tive uma ideia. Eu não sei se vai ficar legal. Eu não sei se eu vou gostar do resultado final. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque se der certo, eu acredito que muitos poderão resolver esse problema, né? E reproduzir. Então, o que eu pensei? Eu pensei da gente fazer uma série de molduras aqui e deixar em destaque somente o centro do desenho. Então, a gente iria colorir em detalhes somente uma pequena parte do desenho e o restante a gente vai meio que ignorar as imagens, né? E vai fazer um trabalho de molduras. Então, a minha ideia, a princípio, seria fazer um pequeno círculo no centro da nossa página. Dentro deste círculo, a gente vai colorir tanto o fundo quanto as folhinhas. Depois, fazer um segundo círculo um pouco maior. E dentro deste segundo círculo, a gente já vai ignorar as folhinhas e vai colorir somente fazendo um efeito. E pensei em fazermos uma borda na página. E entre esta borda e o último círculo, a gente vai fazer um outro fundo também. Eu não sei se deu para vocês entenderem, mas à medida que eu for fazendo aqui, vocês vão entendendo. O material que eu selecionei a princípio seria o Faber Super Soft de 50 cores, porque a gente vai usar umas cores aqui para fazer o fundo. Eu pensei em fazer uma miscelânea de lápis aqui. Por quê? Eu ainda não testei como os Bionic se comportam nessas folhas. Então, bom, pelo menos eu não me lembro, né? Então, eu resolvi usá-los neste colorido. E também, caso precise, eu vou acrescentar algumas cores do Lira. Eu acho que são lápis que muitos de vocês têm. Então, dá pra gente usar, né? E se vocês não tiverem, a gente pode adaptar. Porque eu tenho certeza que as cores que eu vou usar tem em qualquer marca de lápis, tá? A questão do Super Soft aqui é porque ele é muito bom pra fazer fundo. Então, eu tô querendo usá-lo. Eu estou com uma ideia de fazer um pouco de fundo preto. Então, provavelmente a gente vai usar lápis de cor ou tinta preta, né? O que for de mais fácil acesso para vocês. E a gente deve usar caneta branca ou tinta branca para fazer uns detalhes, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem do que eu vou mostrar aqui para vocês e vamos pro colorido. Bom, então vamos começar. Deixa eu tirar isso daqui. Eu separei daquelas reguinhas que eu mostrei para vocês, esta aqui de 12 milímetros. Mas se vocês não tiverem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em adquirir. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Essa reguinha aqui, né, esse molde, ele tem 1,2 centímetros. Então, vocês podem usar a régua ou podem fazer simplesmente com 1 centímetro aqui na bordinha. Só para facilitar a minha vida, eu vou usar este aqui, né? Mas vocês podem marcar 1 centímetro e fazer a borda. Fica ao critério de vocês. Eu vou usar esta medida, tá? Então, a minha ideia é fazer as bordas com este molde e usar duas tampas. Eu poderia usar um compasso, mas o meu compasso acabou o grafite. Então, eu vou adaptar aqui. Até mesmo porque se vocês não tiverem um compasso, vocês já sabem mais ou menos qual é o molde que eu vou usar. Então, aqui, ó,
eu vou ter esta distância aqui de 4 centímetros, um pouco menos de 4 centímetros, entre a minha borda e a primeira borda do círculo. Aqui vai dar mais ou menos isso também. Deixa eu colocar minha reguinha aqui. Vou chegar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Então, eu tenho duas medidas. Eu tenho esta tampa aqui, que ela tem 11,5, tá vendo aqui? E a minha segunda tampa tem, de uma ponta a outra, 15,5, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer essa marcação aqui e depois unir, né, os pontos fazendo o círculo, são essas medidas. 15,5, né, por 11,5, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as marcações e já volto pra gente continuar. Bom, então ficou assim. Temos uma borda aqui de 1,2 centímetro e temos aqui um círculo central e um segundo círculo. Então, agora eu vou fazer esta borda aqui de preto. Essa parte de dentro aqui também vai ser de preto, só que a gente vai diferenciar. Uma vai ser cheia de pontinhos brancos e a outra vai ser um preto liso. Aqui dentro, eu pensei em fazer as cores da galáxia, colorindo, fazendo uma mistura de cores da galáxia. E aqui dentro o fundo o mesmo, né, de galáxia, só que dando destaque para as folhas. Então, estas folhas aqui dentro a gente vai sim colorir com a cada folhinha, tá bom? Eu ainda não vou fazer de preto aqui, não vou passar caneta ainda, porque eu quero ver como vai ficar a transição sem essas marcações. E depois que eu ver se eu achar que precisa, eu vou reforçar estas linhas com a caneta preta, tá bom? Então, vamos colorir agora, né? Eu selecionei aqui algumas cores do Super Soft, que foi o preto, o azul mais escuro que tem, que é quase preto, um azul royal, né, um azul um pouco, é escuro, mas é um pouco mais azulado, o roxo, que é o violeta, peguei um vinho escuro, o carmim e um rosa pink. Não significa que eu vou usar todas essas cores, mas algumas delas eu vou usar. Então, já deixei aqui, caso eu ache necessário, tá? E eu vou começar por esse círculo maior.
Bom, então ficou assim. Eu fui mesclando as cores aí, né? Deu pra vocês verem. E depois eu dei uma reforçadinha nas partes pretas. E eu achei que ficou um efeito bem legal. Eu gastei em torno de 15 minutos para fazer esse círculo aqui. Então, é bem rapidinho para colorir, né? E eu usei todas as cores. E o bom do Super Soft é que as cores se misturam muito bem, né? Então, não fica muito marcado, fica bem legal o efeito, olha. E depois a gente vai encher de pontinho branco aqui. Então, se tiver alguma marquinha, alguma coisa, vai ser disfarçado. Agora, nesta parte de dentro, tudo que faz parte do fundo, que é onde não tem desenho, a gente vai usar as mesmas cores. Agora sim vai dar um pouco mais de trabalho, mas eu acho que não é nada demais, nada impossível de fazer, tá? Então vamos lá. Está ficando assim, e eu vou adiantar o processo aqui sem filmar, porque eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Então, eu já vou voltar com este fundo pronto pra gente colorir as folhas e passar para as outras partes, ok? Então, já vamos aparecer com o fundo pronto.
Então, eu fiz aqui, ficou assim. Esse deu um pouquinho mais de trabalho, então eu gastei mais ou menos meia hora para fazer esse fundo aqui, essa parte de dentro. E eu já tô gostando do jeito que tá ficando. Agora, deixa eu diminuir o zoom. Eu estou querendo fazer, antes de colorir aqui, já tô pensando em fazer a nossa borda, não a borda, né? A parte de dentro da borda. E eu vou fazer ela preta. A gente pode fazer de duas maneiras, três, na verdade. Vocês podem usar, então, o lápis preto. Podem também usar a caneta da Faber-Castell Ponta Porosa. Ela tem uma ponta assim. Eu uso muito ela nos meus fundos e ela não mancha a folha de trás. Só se você passar muitas vezes no mesmo lugar. Mas eu não gosto mais de usar esta caneta aqui para fazer fundos muito grandes, porque ela absorve a caneta branca. Então, quando a gente quer fazer pontinhos brancos, geralmente essa aqui absorve. Então, eu prefiro não usar essa, só quando são detalhes mesmo. Pode usar também a posca preta. Essa minha aqui é a ponta PC 5M. É uma ponta mais grossa, não mancha e dá super certo usar a caneta branca por cima. E a gente pode usar a tinta. Essa minha aqui é a tinta fosca para artesanato da Acrylex. Então, ela é a PVA, tá vendo? Eu gosto muito dessa tinta para fazer fundo. Eu acho que fica muito uniforme o fundo. E aqui a gente também pode pensar em duas maneiras. Eu vou cobrir com a tinta preta essa parte de dentro aqui. E eu não vou me importar em apagar todas as folhinhas. Mas vocês também podem ficar com uma segunda ideia, que é diluir a tinta, né, na água, para deixá-la mais clara, um pouco mais transparente, para aparecer de fundo os risquinhos das folhas, né, os moldes das folhas. Não é a minha intenção é apagar mesmo, então eu vou sim cobrir com tinta sem diluir na água, tá? Então, eu vou passar aqui a minha tinta respeitando as minhas bordas. As bordas eu vou deixar para depois, porque eu não quero perder essa borda aqui. Então, talvez eu faça com a ponta porosa para dar uma diferenciada, ou talvez eu faça com o próprio lápis de cor, não sei, ainda vou ver. Mas primeiro eu vou fazer aqui com a tinta e já vou fazer de uma vez, depois eu coloro. Eu vou usar esse pincel aqui com essa ponta, porque eu acho que vai ser mais rápido, mais prático. E eu vou fazer uma experiência. Lembra que eu mostrei esse glitter que eu comprei em pó? Que eu achei ele super lindo? Eu vou passar a tinta e enquanto ela ainda estiver molhada, eu vou aplicar este pozinho. E eu vou ver se vai dar certo. Aí vocês vão ver junto comigo, tá? Se não der certo, a gente corta a ideia e troca, né? Faz a aplicação depois com cola, tá? Então, vão acompanhando aí. Bom, eu terminei aqui.
Duas coisas que eu tenho para comentar com vocês. A primeira é que eu ignorei aqui a borda que eu tinha feito e eu vou refazer. Tava dando muito trabalho, meu pincel tá muito ruim. Eu tô praticamente sem pincel, tá tudo muito soltando a cerda, já usei muito, né? Então eles estão bem velhinhos. Aí tava dando um pouco de trabalho, então eu resolvi passar tudo. E agora eu vou refazer a minha borda com aquele mesmo esquema que a gente fez. Só que desta vez eu vou usar essa caneta aqui, que é a Hybrid Dual Metallic, que ela é da Pentel. E essa aqui é a Silver. Então, para dar uma diferenciada, eu vou usá-la. Aí agora eu vou ter que tomar o cuidado de respeitar as minhas bordas mesmo, né? Porque se eu passar direto, igual eu tinha feito com lápis, vai ficar aquele efeito cruzadinho aqui. Então, eu vou marcar aqui a minha pontinha até onde eu posso ir para fazer. Uma segunda observação, o glitter não cola na tinta, tá vendo? Não fica, não deu certo. Então, eu vou usar uma cola branca, qualquer. Eu vou aplicar com a mão mesmo, gente, mas vocês podem fazer a aplicação com pincel, do jeito que vocês acharem melhor. Então, com a cola branca, a gente vai passar ela assim e vai fazer a aplicação do brilho. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. E aí, a gente vai jogando o glitter, tá vendo? E aí, sim, ele vai colar, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo aqui e já volto. Primeiro, eu vou fazer minhas bordas. Bom, gente, à medida que vai secando, essa parte branca da cola vai sumindo e vai ficando assim, ó, transparente, tá? Então, eu já coloquei aqui o meu glitter. Nessa parte de dentro aqui, do primeiro círculo, eu passei em alguns lugares só, tá? Pra dar um efeito. Só que depois que eu terminar meu colorido, provavelmente eu vou passar mais um pouco de cola por cima. Por isso é importante o lápis não aquarelar, né? Porque se aquarelar, pode ser que manche, né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado. O Bionic, ele aquarela um pouco, né? Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado na hora de passar o glitter. E depois que finalizar, a gente vai fazer pontinhos brancos, tá? Então, agora a gente vai pro colorido. Eu vou esperar secar aqui e depois eu volto com a câmera mais de pertinho. Eu vou começar aqui a colorir as folhinhas. Eu acabei de ver que ficou um espaço faltando aqui e isso vai acontecer bastante, né? Olha só, ficou faltando aqui, ficou faltando aqui. Então, à medida que eu for vendo aqui o que faltou, eu vou completando.
Eu vou usar as cores 64 e 65 da Bionic, mas vocês podem pegar tons de verde oliva, aquele verde musgo, sabe? Então, algumas folhas eu vou colorir com esses tons. Eu tô sentindo a necessidade de acrescentar uma cor mais escura, então eu vou acrescentar o 66. Pelo menos para fazer uma sombra aqui, ó, nesses que eu já colori. E nos próximos, né, já vou fazer acrescentando esta cor. Então, as flores não, né? Folhas que são iguais, eu vou fazer com esses tons. E as que forem parecidas também. Agora eu separei mais 3 cores, que são as 55, 57 e 61. Vocês podem pegar aí tons de verde turquesa, né? Verde água, pra gente fazer aqui esse próximo degradê. Então, eu vou misturando também essas 3 cores aqui no meio das nossas folhas. Como não tem muita folha igual a essa primeira que eu fiz, então eu estou procurando outros modelinhos, né, de folhas para eu fazer com essa combinação. Agora eu vou usar os tons, os números 60 e 59, mas vocês podem pegar aí de qualquer marca de lápis, um verde grama com um verde mais claro. Bom, agora eu vou pegar essas 3 combinações que eu fiz, né? E vou distribuir entre essas folhas, tá bom?
Bom, então ficou assim, com o nosso brilho, né, que a gente passou. Se você não tiver, pode usar cola com glitter, ou se não tiver e não quiser também, não tem problema. Eu já colori aqui as folhinhas e eu acrescentei algumas folhas com caneta, essas canetas aqui, ó, verde com glitter e marrom com glitter. Então, vocês podem ver aqui que alguns estão com glitter também. E essa mesma caneta aqui que eu passei na borda, que é a prata, eu passei em volta aqui do meu círculo, tá? E pra finalizar, eu vou usar aqui a tinta PVA fosca da Acrylex, a cor branca. E uma escovinha de dente, pra gente fazer aquele efeito de, como é que fala? De pontinhos, né? De chuva de estrelas. Bom, eu dei uma protegida aqui na minha borda, que essa borda externa eu não quero que fique com bolinhas. E coloquei a minha reguinha aqui também pra proteger. A gente vai pegar a pontinha aqui da escova e vai molhar. Pode diluir um pouquinho a tinta, se quiser, tá? E aí, a gente vai fazer assim, ó. Passar o dedo na ponta aqui da escova. E eu vou fazer no desenho todo, olha. Essa chuva de pontinhos brancos. Bom, então ficou assim, depois de fazer as pontinhas, os pontinhos brancos, né? E a gente pode acrescentar uns pontos maiores com a caneta branca. Assim, ó. Pode fazer também uns pontos de luz. Tá? Então, aí vai ficar o critério de vocês mesmo. Eu vou colocar alguns pontos brancos maiores. E eu amei o resultado final. Ficou bem brilhoso. E eu acho que deu pra fazer uma página legal, sem ter que colorir aqueles milhões de detalhes iniciais, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem ou se inspirarem, não esqueçam de me mostrar lá no Instagram, tá bom? Não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo!